A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, o irmão Lorival, da Comunidade Cristã do Brasil, para mais uma mensagem da palavra. Amados irmãos, eu queria ler uma passagem das Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeiro, do versículo 10 em diante. Está escrito assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. É assim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Amém? E, amados irmãos, quem está obedecendo esse ensinamento de Paulo? A igreja, ela vem, irmão, desde os tempos dos apóstolos, com divisões, né? Com, vamos dizer assim, disputa. A palavra, ela falava assim, onde diz a palavra, diz que haja harmonia, que vive em harmonia uns com os outros, e põe as divisões, o fim das divisões, põe de lado. Mas a gente não vê isso, né, irmão? Se no ministério que hoje o evangelho é dividido por ministérios, se no ministério que a pessoa está, há divisão, imagina de um ministério para outro, né? A carta de Paulo, pela luz da Escritura, Paulo aos Coríntios, Paulo estava encorajando um grupo de irmãos, vamos dizer assim, imaturos, né? E se havia divisão é porque eram pessoas imaturas da igreja de Coríntios, que eram, vamos dizer assim, facciosos, se competiam entre si, por popularidade, querendo ser um melhor que o outro, né? Super valorizando coisas que não tem, né? Falando que um pregava mais, outro pregava menos, que o certo era assim, o certo de outro jeito. Então havia uma divisão e não conseguia se chegar a uma unidade na doutrina, no ensino da palavra. Cada um tinha um pensamento, era um povo dividido. Então Paulo, ele referia-se à doutrina da congregação local, do ensinamento, numa unidade de igreja, como um todo espalhado no mundo. Hoje, irmão, nós cristãos, era para sermos pouca divisão, era para nós falar a mesma língua. Se você tem vontade de falar em novas línguas, você já está falando, irmão, porque você fala uma linguagem, o irmão lá da Assembleia fala outra linguagem, da congregação outra linguagem, né? Deus amou outra linguagem, universal, cada um tem uma linguagem diferente, não se concordam entre si, né? Então há uma divisão. Naquele tempo do apóstolo havia essa divisão. Nos dias de hoje, até um ministério único, há divisão, o ministério não se entende, o povo não se entende, a referência que é Cristo fica de lado. Então havia aquela divergência e Paulo estava aconselhando para que houvesse unidade, né, daquela igreja. E não estava tendo unidade daquela igreja, estava tendo mais divisões ainda. Então, irmão, essas divisões, elas vêm desde o princípio. Hoje você pergunta, mas por que tanto ministério se Jesus é um só? Se Deus é um só, para que tantos, né? Tantos ministérios? Irmão, a verdade é que a igreja era para estar reunida numa só, né, unidade doutrinária, né? Na verdade, e a igreja não devia macular os fundamentos básicos, basilares, da fé. Os que eram da igreja local tivessem uma relação uma com as outras, deveria ser motivo. Não podia,
deveria ser motivo de intriga, né? Havia intriga entre eles. Como Paulo mesmo fala em Romanos 14, diz assim: meu pai costuma dizer, igreja, né? Um exemplo, tem pessoas que igreja é como, vamos dizer assim, uma palavra, pizzaria, né? Como você pode dizer, igreja é como pizzaria, irmão? Você está falando isso? Irmão, é verdade. Porque existe vários sabores, né? Cada um quer ter um sabor, acha que aquele sabor é melhor, não é assim? Um tem preferência para um sabor, o outro para outro sabor, não é verdade? E só que isso aí é em questão de alimento, mas em questão de fé, não era para ter, não podia ser igual uma pizzaria que fabricava do restaurante, devia ser uma unidade só, devia falar uma linguagem só. Nós não falamos a mesma língua, falamos línguas diferentes um do outro, né, irmão? Por quê? Por causa da competição, por causa da soberba, dizer que a minha igreja é melhor que aquela, a minha tem uma orquestra maravilhosa, a minha toca, tem hinos, o povo se veste melhor, e aquela divisão, irmão, por coisas supérfluas, coisas que não têm valor, não é verdade? E muitas das vezes, irmão, o que é o básico, que é a adoração, não existe, né? Os cultos, vamos dizer assim, ou reuniões de adoração nos dias da igreja primitiva, além de acontecerem, vamos dizer, ali nas casas, né? Eles se reuniam, eles corriam também ao invés de um templo, eles procuravam se reunir para falar da palavra, né? E ir lá no templo, mas para falar da palavra. E eram feitos, irmão, automaticamente nas casas. Mas as igrejas começaram a ter divergência, principalmente a igreja de Corinto, irmão. Começou a ter muita divisão, muitas pessoas se dividiam, pessoas que, como o dia de hoje, né, dão muito valor à placa de igreja, né? Sim, nossos dias de hoje, as placas da igreja é como aquela divisão. As pessoas dão muito mais valor a uma placa de igreja do que uma alma. Dão muito mais valor a uma tradição de um ministério do que almas que custaram gota de sangue do Senhor Jesus. Simplesmente isso, irmão. As almas não têm importância, né? Ministério, pregador fala, se você não dá valor aqui, Deus coloca 10 no teu lugar. Irmão, que é isso? Se Jesus falou que largaria as 99 para ir atrás da perdida, como é que a gente vai falar que vai colocar os 10 no lugar? Está contra a palavra, irmão. Onde está escrito na Bíblia que Deus põe 10 no seu lugar? Onde está escrito na Bíblia? Tem base bíblica? Não tem. Mas tem base bíblica em largar 99 e ir atrás da perdida. O Senhor quer a união do seu povo, não quer divisão. Então a divisão ela já existia na igreja de Coríntios. Nos dias de hoje temos divisões também. E as divisões muito grandes. Ministério não se entende nem na saudação. Pedir muito, lógico, que cada um congregasse na igreja do outro, é muita coisa, né, irmão? Pedir muito, mas pelo menos respeitar, como cristão, saudar, ter um respeito, né? Ter uma alegria porque aquela pessoa ser crente, ser cristão, né? Tem pessoas que falam, não, se não batizar no meu ministério, não é crente. Se não for da minha igreja, não é crente, né? É aceitável, é isso, aquilo. Não, irmão. Só existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E muitas pessoas têm essas divisões. E Paulo tentou, né, tudo que era maneira da igreja de Corinto, consertar. Mas, pelo que a gente vê agora, complicou mais ainda. Eu acho que se Paulo estivesse aqui, estava mandando carta lá para a igreja da CCB, né? A igreja mundial, né? Ia mandar para esses apóstolos aí, né? Esses pastores aí que estão pegando o dízimo aí. Acho que o apóstolo Paulo ia ficar escrevendo direto. Entendeu? E a Bíblia não ia ser só esse livro, ia ser 200 livros, né? A pessoa ele começar a ver esses ministérios, essas coisas rodopio, ele ia escrever, ele ia ficar assustado e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo com o povo do Senhor? Porque cada um, irmão, inventa uma história, cada um
um jeito, é uma dança, é pula, é sapateado, é aquele outro, é umas formas de se expressar diferentes. Então há uma divisão, sim. Não existe não falamos a mesma língua, falamos uma língua diferente. Você vai na igreja, um crente é de uma maneira, do outro crente de outra maneira, do outro fala, não, é só leitura da palavra, o outro não, tem que ter os dons, tem que falar o calamanaia, tem que falar... Irmão, as coisas acontecem, irmão, não tem que falar nada. A gente põe em prática aquilo que Deus dá. Se Deus der o dom da leitura para você, da palavra, amém. Se der de profecia, amém. O dom é de Deus, né? Se você for o dom de falar em novas línguas, amém, glória a Deus, irmão. Isso são apenas para ajudar a igreja, não para fazer divisões, não para fazer inimizade. O povo crente não são unidos, irmão. Não tem união. A cruz não nos une. Quem nos une é placa. É dizer na porta lá de fora, se for daqui, somos unidos. Se não for daqui, não somos unidos. Então é isso que eu quero falar para você, meu irmão. O apóstolo Paulo falou que não houvesse divisão, que não houvesse esse tipo de disputa. Quantos orientadores surgiram depois dos apóstolos? Quantas pessoas hoje se dividem? Eu sigo o evangelho segundo fulano e tal, segundo Calvino, segundo outro pregador que era John Wesley. Eu prefiro do jeito de John Wesley. O outro fala assim, não, eu prefiro do Anabatista. Tem aquelas seguidores tem uma época dos Anabatistas, né? Havia muita divisão, irmão. Divisão, né? Então o povo do Senhor anda dividido, né? Não anda unido pela palavra. A cruz não está unindo. Por quê? Existe algo que divide a igreja de Cristo, que é a placa da igreja que está lá, né? Outros falam, eu sigo o evangelho segundo o arminiano, não, segundo Calvino, João Calvino. Irmão, ninguém quer seguir o evangelho segundo a Cristo. Esse evangelho não interessa para ninguém, porque é esse evangelho que nos dá vida, irmão. É esse evangelho que nos une como igreja, né? Então diz assim o apóstolo, irmão, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Se não houver concordância, porque não tem o Senhor ali, né? Uns com os outros, no que falam, que seja a mesma língua, que seja o mesmo dizer, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, unido em Jesus Cristo, no Senhor Jesus, né? Quando você vê alguém falar, sou fulano de tal, eu sou isso, sou aquilo, eu sou da Universal, eu sou fulano de tal, eu sou assembleano, eu sou da CCB, irmão, tudo pessoas que vivem o evangelho de placa, não no evangelho do Senhor Jesus, né? E aquele que é do Senhor Jesus, ele fala, eu sou do Senhor Jesus. Cantava o hino, só Jesus pertence, ele pertence a mim. Quem pode falar que só a Jesus você pertence? Quem pode falar? Você pertence a uma placa, você pertence a uma instituição, você pertence a um ministério primeiramente. Não estou dizendo que você não pode ser um ministério, eu estou falando pertencer. Você se expressa primeiramente, né, que não pertence a Cristo, que não segue a Cristo, né? Que não está segundo o evangelho de Cristo, está sempre um evangelho segundo a teoria de fulano, teoria de Armínio, teoria de João Calvino, João Wesley, segundo sei quem, e assim vive a divisão, né? Segundo a placa que está lá fora, é o meu ministério, né? O ministério de Jesus, ninguém quer seguir. O ministério da salvação, o ministério das boas novas, ninguém quer seguir, né? Porque há divisão, porque o homem diz que se converteu a Cristo, mas se converteu ao sistema religioso, né? Muitos são assim, e não há uma unificação entre os cristãos, e sim uma desunião grandemente entre o povo evangélico. E a Bíblia recomenda, Paulo recomenda que haja união entre nós. Onde tem união tem o Senhor, onde tem união tem a paz, onde tem união tem Cristo, onde tem união tem a salvação, onde tem união tem vitória.
essa mensagem. Que Deus abençoe você. Esteja unido no Senhor, irmão. Já que você não pode se unir com outro ministério, se une com o Senhor Jesus. Se une com o Espírito Santo. Se une com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Também nessa união esteja no seu coração. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal também, meu irmão. Deus abençoe. Compartilhe.